Graças a Deus, hoje é dia de pregar. Estou aqui. Queridos, não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus, mesmo quando a gente está cansado. E talvez eu acho que principalmente quando a gente está cansado. A gente parece que está a gente fica numa fissura de procurar descanso e descanso para o corpo. Só que não é descanso para o corpo que a gente precisa, né? Hoje a gente está a nossa geração, ela trabalha muito menos do que as gerações passadas, né? Principalmente em termos de serviço braçal. Nós estamos vivendo aí a era do conhecimento, muito do trabalho intelectual, e o nosso corpo ele cansa bem menos, né, do que antigamente. Então a gente precisa, queridos, de descanso para nossa alma. E descanso para nossa alma, o inimigo ele quer dar de tudo que é jeito, quer oferecer para você um entretenimento, um filme, um lazer, né? Quer oferecer para você um monte de comida gordurosa, pizza, tudo para sossegar a tua alma, né? Quer oferecer para você um monte de coisa para te deixar entorpecido. Mas, queridos, o verdadeiro descanso a gente encontra em Jesus. E a gente precisa disso, muito mais do que a gente imagina, né? Mas graças a Deus estamos aqui. E o meu desejo é que eu possa transmitir, comunicar, né? Que nem o apóstolo Paulo falou, comunicar algum dom para a igreja, comunicar o que Deus tem falado comigo, e não só o que Deus tem falado comigo, mas o que Ele nem falou comigo ainda, que isso possa vir para vocês. Existia uma frase que era muito falada antigamente, às vezes ainda fala hoje em dia, que as pessoas falavam assim: você tem que pregar aquilo que você vive, né? Porque a palavra vem com poder. E, queridos, existe um pouco de verdade nisso. Só que sabe qual que é o maior problema de você pregar o que você vive? Que você limita o tamanho da palavra para aquilo que é você. Então, quando você prega só aquilo que você vive, você pega uma fatia, né? A palavra é como se fosse uma pizza. Você pega só um pedaço dessa pizza, que é o pedaço que você está vivendo, e você fala assim: eu vou falar sobre isso. Sendo que a palavra de Deus, ela é muito mais ampla, ela é muito mais poderosa, ela é muito maior, que não pode ser contida em nenhum ser humano. Ninguém consegue viver a plenitude da palavra, pelo menos não nesses dias enquanto a gente está aqui. Por isso a gente precisa fazer igual o apóstolo Paulo, né? Depois que eu prego a palavra, eu esmurro meu próprio corpo, para que eu não venha a cair, né, a ser reprovado naquilo que eu mesmo preguei. O apóstolo Paulo mesmo, ele pregava daquilo que ele não vivia, mas daquilo que é verdade na palavra. Amém? Então, glória a Deus, queridos. E hoje, queria falar um pouquinho sobre a palavra propriamente dita, né, a palavra de Deus. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você já conversou com alguém que é muito profundo em algum assunto? Alguém que entende bastante sobre um determinado assunto? Talvez você vai lembrar de um professor que você teve. Talvez você vai lembrar até mesmo dos teus pais, né? Às vezes eles entendiam muito de algum tema específico. Então meu pai, ele foi um dentista, e obviamente ele entendia muito da própria profissão dele, né? Mas quando eu penso em pessoas profundas, eu lembro muito dos professores que eu tive, né? São pessoas assim que dedicaram a vida para estudar um tema. A própria irmã da pastora Agnes, ela tem doutorado em biologia. É biologia, né? Daí tem a especificação. Mas ela é muito profunda em biologia. E eu lembro também de pessoas que são profundas na palavra, né? Tem professores, tem pastores, tem até, né, os membros, nossos irmãos na fé. E tem uma coisa que me chama muita atenção de pessoas profundas. E eu estava refletindo sobre isso hoje, para ver se não é só um viés meu, mas eu acredito que é uma característica que quase todo mundo tem em comum. As pessoas que são profundas, elas não falam de si. Já parou para pensar nisso? As pessoas que são profundas, dificilmente elas falam da opinião delas, ou de achismos, né? As pessoas que são profundas, normalmente elas vão citar já outros pensadores que vieram antes. E sabe por que isso? Porque, queridos, tudo que tinha para ser pensado já foi pensado. A gente tem milhares de anos de produção de conhecimento, de todas as áreas, né? Quando a gente fala de entendimento da Bíblia,
A gente tem pelo menos 2000 anos, queridos, né? 2000 anos de conhecimento bíblico. E se você pegar de outras áreas, tem mais ainda. Então, eu queria até fazer com vocês, só que eu não vou fazer, porque eu acho que eu não sou tão profundo ainda. Igual um professor meu que eu tive, na época da faculdade, eu lembro que na primeira aula, ele chegou para a turma, né? Já estava lá nos 30, e ele falou assim: eu desafio vocês a falar qualquer conceito que vier na cabeça de vocês sobre o que é comunicação. E ele fez essa pergunta: o que é comunicação? Aí os alunos começaram a falar: comunicação é como se fosse algo que me conecta a outra pessoa. Aí ele falava assim: como se fosse um conduíte, né? Um fio, né? O aluno falava: isso. Esse conceito, o autor tal falou sobre isso. Aí vinha um outro, achando que tinha inventado, né? Descoberto o Brasil. Não, comunicação então é é isso. Aí ele falou: esse conceito assim, esse foi autor tal, escreveu sobre isso, falou. Queridos, não tinha conceito novo. Tudo que a gente achava que a gente estava abafando, o professor ele já sabia, e já tinha gente que tinha pensado sobre isso, né? E quando você vai ver aquela ideia mirabolante que você teve sobre a Bíblia, até mesmo aquelas mais absurdas assim, que são nitidamente heresias, alguém já pensou sobre isso. E, queridos, não adianta a gente às vezes querer ficar inventando coisa nova ou inventando a roda para a gente ser profundo. Mas o convite é, mesmo com toda essa produção de conhecimento, mesmo com tantas pessoas já tendo pensado sobre esses assuntos, o convite é para que a gente seja profundo na palavra. E o maior motivo é o que eu quero trazer hoje. Porque o Senhor Jesus era profundo na palavra. Queridos, o Senhor Jesus, ele veio para essa terra porque ele era o modelo perfeito do que Deus ele tinha com intenção com o homem. Então, só fazer um resumão da Bíblia. Deus ele criou Adão e Eva, a imagem e semelhança dele, e eles eram perfeitos. Perfeitos no comportamento, perfeitos no trato um com o outro, perfeitos no relacionamento com Deus, perfeitos no trato com a natureza. Eles eram perfeitos. A imagem e semelhança do Deus vivo. E o que acontece? Vem o pecado. E o pecado, sabe o que ele faz? É como se você pegasse aquele porta-retrato bonitinho da tua família e você pega e joga ele no chão. E ele quebra aquele vidro, né? Então você lembra como é que é aquela foto perfeita da tua família, feliz, né? Família aldeia, né? Que vai lembrar dos tempos antigos. Nossa, ninguém riu, né? A propaganda de margarina. Aí você pega aquele porta-retrato e ele está quebrado. E se cada um pegasse aqui um porta-retrato seu e cada um jogasse aqui no chão, cada porta-retrato ia quebrar de um jeito diferente. Não ia ter nenhum porta-retrato que ia quebrar exatamente do mesmo modo. E esse rachado nessa imagem perfeita é o que a gente chama, o que a Bíblia chama de pecado. Então, o pecado, ele não é só um comportamento errado que você tem. O pecado não é só você mentir. O mentir, ele é fruto de um pecado maior. O pecado dessa grande transgressão do ser humano, né? Essa separação, essa ofensa que o ser humano ele fez para com Deus, que começou, né, lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. Isso é o pecado, é a separação. E cada pessoa foi deformada de um jeito diferente. Cada porta-retrato vai estar quebrado diferente. E o que aconteceu? Ninguém mais tinha referência. Como que é o ser humano perfeito? Como que é o homem perfeito, a mulher perfeita? Ninguém mais sabe. A única coisa que a gente sabia era que a gente estava separado de Deus. E na verdade o homem não sabia tanto assim, porque ele continuou vivendo a vida do jeito dele, né? Na época de Noé, falava que o mal ele tinha se multiplicado por sobre a terra. Mesmo as pessoas estando separadas de Deus, não se ligaram ainda, continuaram pecando e continuaram vivendo, né? Tipo um porco lá que fica se enlameando, né? Uma criancinha que está brincando ali na lama, depois se suja inteiro, não está percebendo o que está fazendo. O ser humano começou a fazer isso. E aí Deus ele teve que chegar e mostrar para o ser humano o quão longe estava do retrato perfeito.
E Deus ele fez isso trazendo a lei. Então, um dos objetivos da lei de Moisés era mostrar o quão distante o ser humano estava. Porque o ser humano não estava entendendo a distância da separação. Então Deus é como se ele falasse: você quer ser de novo o retrato perfeito, a imagem e semelhança do Deus vivo? Então você precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer isso, e isso, e isso, e isso. E é uma lista interminável e, o mais importante, impossível. Impossível de ser feita. Porque o ser humano não tinha mais a capacidade, não tinha mais a habilidade para poder fazer isso. Então, a lei, ela veio para mostrar o tamanho da ofensa. E o ser humano, ele viveu com isso, né, por um longo tempo. Até que, né, como qualquer fenômeno religioso, existem aqueles que começam a se achar mais perfeito do que os outros, né? Começaram a vir levantar castas religiosas, que nem os fariseus, achavam que eles eram agora o símbolo da perfeição. E vem Jesus. Então, quando Deus ele manda Jesus, ele manda de novo: esse é o porta-retrato perfeito, a imagem e semelhança do Deus vivo, a perfeita imagem de Deus. Então, de novo, a gente tinha agora um lugar para onde olhar. Ah, é assim que se vive. E quando Jesus ele morre, ele cumpre a lei. Ele cumpre a lei, né? Cabalmente ele fala assim: agora eu encerro essa dispensação, eu encerro esse momento do relacionamento de Deus com o homem e eu inicio um novo momento, que é o momento que a gente fala a dispensação da graça, né? Em que a gente não mais segue aqueles requisitos da lei, mas a lei agora está dentro do nosso coração e a gente tem a capacitação do Espírito Santo para viver nos padrões de Deus. E se você acha que por causa da graça facilitou, na verdade dificultou. Porque Jesus, sendo a imagem perfeita do Deus invisível, ele explicou o que a lei queria dizer. E ele explicou e ele mostrou que a lei não queria só levar você a ter um tipo de comportamento. Não é eu só não adulterar, é eu não querer adulterar. Não é eu só não esbofetear o meu irmão, é eu não querer esbofetear o meu irmão. É diferente, é um princípio que está lá no coração. Então para isso a gente precisa da capacitação de Deus. E Jesus, ele mostra de novo o modelo. E hoje, graças a Deus, nós vivemos num momento em que a gente pode olhar para Jesus. E Jesus, então, ele mostra o que é viver uma vida exemplar nos moldes de Deus, uma vida que a palavra de Deus, ela considera como bem-sucedida, uma vida de êxito. E às vezes a gente tem uma concorrência muito desleal aqui na igreja, porque a gente tem 2 horas de Bíblia para a gente concorrer com 6 dias. 6 dias de ataque das trevas, 6 dias de conceitos do mundo, 6 dias que fica o mundo bombardeando a gente o tempo todo. E se a gente não tem as nossas práticas em casa, então o único resgate, o único alívio que você tem é aqui no culto. Então a gente tem esse modelo agora para olhar. E Jesus, ele mostra como que é viver uma vida profunda. E Jesus, né, aquele que recebeu o nome sobre todo nome, aquele que não usurpou o ser como Deus, mas ele poderia ter, no tempo que ele andou na terra, ter vivido como Deus, usado dos poderes de um Deus, mas ele não usurpou. Então ele mostrou como que é viver uma vida exemplar. E eu queria, então, a gente dar uma mergulhada hoje em alguns aspectos da vida de Jesus. Então hoje eu queria pedir a permissão de vocês, vai ser muito mais parecido com uma aula do que uma pregação hoje. Então, quando Jesus, ele teve um dia, ele foi convidado a dar a opinião dele. Está lá em Mateus 22, 35 a 40. Jesus, ele era reconhecido como um mestre da época, e alguns intérpretes da lei, eles chegaram para ele e queriam saber a opinião dele. Eu já errei o versículo aqui. Ó, por isso que eu pedi desculpa antes, tá? As gafes estão começando. Não, brincadeira. Só um pouquinho. Ah, tá. Já achei aqui o erro.
Mateus 22, 35. Olha lá. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo... Só mudar a versão para ficar um pouquinho mais fácil aqui. Olha lá. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Quando você está perguntando isso para Jesus, você está perguntando a opinião dele, né? Jesus, qual que é o maior mandamento da lei? Você que manja tanto. O que ele responde? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Queridos, Jesus ele falou algo novo aqui? Ele só repetiu o que estava já na lei. Os dois primeiros mandamentos. Ele não falou dele, ele não falou eu acho, ele não falou assim, eu acho que é assim, na minha opinião. Ele não falou, ele só repetiu o que estava na lei. Então quando Jesus ele foi tentado, lá em Mateus 4, a partir do versículo 3, o que Jesus ele fez? Olha lá, o tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então chegou o inimigo, né, quando Jesus estava no deserto, fazendo aquele jejum de 40 dias, ele chegou e falou assim, se você é o Filho de Deus, então transforma aí essas pedras em pães. O que Jesus ele fez? Ele falou assim, sai daqui, vai embora. Não, ele pegou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Então o que o diabo fez? Você está falando, citando a Bíblia? Eu vou citar a Bíblia também então, já que você é tão bíblico, né? Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e disse-lhe, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Queridos, as 3 vezes que Jesus foi tentado, as 3 vezes ele citou versículos, o texto bíblico, né? Não o versículo assim em si, mas ele estava recitando o texto bíblico. Por quê? Porque ele mostrou que a maneira da gente vencer a tentação é através da palavra. Você até pode vencer a tentação usando ferramentas humanas, né? Não, você tem que mudar o seu mindset, tem que fazer não sei o quê, e você tem que acordar mais cedo, e você faz uma série de receitinhas de bolo para você ter um pouquinho mais força humana para você lidar com algum tipo de tentação. Você põe um elastiquinho aqui no teu pulso, toda vez que você tiver vontade de fazer, você dá uma, solta aqui o elástico, e aí você está vencendo a tentação. E Jesus ele mostrou assim, não cara, não, eu não quero nenhum paliativo. Eu não quero paliativo, eu preciso da cura. Qual que é a cura? É a palavra. Então aquele que tem o nome sobre todo nome, ele preferiu falar, recitar a palavra, usar a palavra para vencer a tentação, ao invés de usar qualquer coisa humana que tivesse dentro dele. Então Jesus, quando ele foi confrontado sobre o que ele estava fazendo e o que estava acontecendo, Jesus ele optou por falar a palavra também. Então Mateus 21, 15 e o 16, olha lá. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram, então perguntaram para Jesus, não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor? Então, queridos, às vezes acontece alguma coisa no culto, uma coisa pode até ser estranha, igual estava acontecendo ali. As crianças fazendo barulho, não sei o que, e eles chegaram para Jesus, viu, você não está vendo o que está acontecendo? E o que Jesus fez? Em vez de ele ficar se defendendo, em vez de ele ficar se explicando o que estava acontecendo, em vez de ele ficar tentando entender de maneira racional o que estava acontecendo, ele falou assim, vocês nunca leram o que está escrito? Ele citou a palavra, em vez dele ficar se defendendo, ficar se explicando, citou a palavra. Vamos lá, tem mais. O que Jesus fez quando ele estava irado? Mateus 21,
12 e 13. É no mesmo capítulo aqui. Olha lá. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Queridos, aquilo que mexia com as emoções de Jesus, mexia porque era algo que estava contrário à palavra. Não era algo porque ele não gostava. Não era porque ele queria que fosse diferente, porque eles estavam com um preço muito alto. Não, ele simplesmente se irou porque era algo contra a palavra. Ele não tinha opinião. Quando eu comecei a fazer essa análise da vida de Jesus, quando você termina, você parece assim, parece que Jesus não tinha opinião. Ele não tinha opinião, sabe? E as pessoas ficam falando tanto, né? Não, você tem que ter opinião, tem que ser mais você, né? E você tem que, né, ter conteúdo para falar de você e tal. Não. Jesus, de fato, ele não tinha opinião. Se eu bem me lembro, né? Leve isso com muitas aspas, o que eu vou falar, que não é algo fechado. Acho que Jesus, ele falou uma vez só sobre a vontade dele, que era quando ele estava orando pelos discípulos. Essa é a minha vontade. Depois o pastor Caio confirma. Mas, queridos, quase todas as outras vezes, né? Jesus, ele sempre recitando o versículo, vivendo uma vida de maneira bíblica, né? E quando Jesus foi falar dele, foi falar da sua própria identidade, Lucas 17, 18, 19. Sabe o que Jesus fez? Jesus, ele olhou para dentro de si para descobrir quem que ele era. Porque hoje o mundo, ele fala isso, né? Se você quer saber quem que você é, você tem que olhar para dentro de você. Você tem que procurar dentro de você, dentro do teu coração, aquilo que você é de verdade. Aí lembra do retrato quebrado? Quando você olha para dentro de você, o que você está vendo? Um porta-retrato quebrado. Aí quando você vê a sua identidade daquele jeito, daquela foto, de repente tem um estilhaço que está atravessando a tua cara aqui, você fala, não, eu sou isso aqui que eu estou vendo. Eu sou esse porta-retrato, tudo deformado aqui. É esse daqui que eu sou. E você começa a ver todos os desvios possíveis daquilo que o ser humano, ele nasceu para ser. Todos os desvios, e queridos, não vai acabar. A gente vai encontrar cada vez mais. Sabe quantas maneiras existe você falsificar uma nota de 100 reais? Infinitas, cara, não tem. São milhares, milhões de maneiras. Só que só existe uma nota verdadeira de 100 reais. Só uma. Falsificações tem tudo que é jeito. Tudo que é jeito. Quando o pastor Arne, ele escreveu um livro lá sobre as famílias felizes, né? À luz da palavra de Deus. Ele, nos estudos que ele fez para escrever aquele livro, ele falou que ele descobriu o seguinte, que as famílias infelizes, cada família é infeliz do seu próprio jeito. Tem família que é infeliz porque o filho está perdido nas drogas. Tem família que é infeliz porque existe adultério. Tem família que é infeliz porque existe doença. Tem família que é infeliz porque não existe perdão. Tem família... Queridos, zilhões de maneiras você ser infeliz. Infinitas maneiras você ser infeliz. Mas para você ser feliz, só existe uma maneira. E ele falou, ele descobriu isso, que existem hábitos, né, ou maneiras que todas as famílias felizes, elas têm em comum. E essas maneiras a gente encontra na palavra de Deus. Então assim, a maneira, o real, existe um modelo. Agora o desvio, existe infinito. Você pode desviar de tudo que é jeito. Então quando Jesus, ele foi falar dele, sabe o que ele fez? Adivinha? Ele pegou a Bíblia. Né? Que coisa. Olha lá, Lucas 17, 18. Errei aqui. Espera aí. Tá, vou precisar da ajuda dos universitários. A Agnes já vai achar para mim. Então lá, e já indo lá para o fim desse análise da vida de Jesus, teve uma que me chamou muita atenção. Quando Jesus ele estava em intensa dor e ele estava crucificado.
Então imagina, Jesus, depois de ter sido chibatado, né, que assistiu Paixão de Cristo, achei que talvez ele deve mostrar bem, né, ele envolveu bastante estudos do que poderia acontecer. Tem até um livro de um médico que ele fala o que é uma pessoa ser crucificada. Então, quando e ser crucificado do jeito que Jesus foi, com a coroa de espinhos, né, tendo que carregar a própria cruz todo aquele tempo, isso depois de ter sido chibatado, depois de ter passado a noite acordado, né, que ele não dormiu aquela noite, foi preso. Então, assim, o nível de dor que Jesus estava era terrível. E esse médico, ele falou então que... só um pouquinho. Lucas 4. Tá. Lucas 4, 17 e 18. Olha lá. Então Jesus, ele estava na sinagoga e ele pegou o livro de Isaías, né, que era um rolo na época, né? E o que Jesus ele leu? Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro e devolveu para o assistente. Então, queridos, Jesus, ele podia falar: não, eu sou filho de Maria, eu sou filho de José, sou irmão de tal e tal, tal, eu sou filho do carpinteiro. Ele podia falar todas as coisas que ele estava vendo dentro dele, ou das circunstâncias, né? Quem que eu sou? Eu sou o pastor aqui da comunidade de Caminho Vivo. Quem que eu sou? Eu sou o marido da Agnes. Não, quem que eu sou? Não, quem que eu sou? Eu tenho que encontrar na Bíblia quem eu sou. Porque, queridos, todas as coisas que a gente encontra fora, né, da palavra, elas são suscetíveis a mudar. Principalmente quando a gente olha para dentro de nós. Porque dentro de nós a gente acorda um dia, a gente acha que a gente é capaz de mover o mundo, né? Poderoso, não, vamos lá, vamos para cima, não sei o quê. Aí você acorda outro dia, você está deprimido, não quer sair da cama. Aí você, eu sou um deprimido mesmo. Aí outro dia, não, eu sou o cara. E aí você fica nesse altos e baixos, né? Porque você está olhando para dentro de você. Aí tem gente que acha que ele é aquilo que ele está vendo fora. Eu sou filho do meu pai, o meu pai ele é desse jeito mesmo, ele é turrão, sabe? Então eu sou turrão também. Eu sou desbocado, porque lá em casa todo mundo era desbocado, então eu sou desbocado também. Eu sou desse jeito, porque eu vim de Curitiba, né? Curitibano gosta disso, né? Sou frio, porque eu sou curitibano, né? Mas eu sou aqui de Paranavaí, então eu sou assim, assim, assim. E a identidade, ela vai sendo formada a partir daqueles desvios que você está vendo dentro de você, o porta-retrato quebrado, ou aquilo que você está vendo à tua volta. Então, se você tenta abrir um negócio e o negócio quebra, o que você fala? Eu sou um fracassado. Eu não sirvo para esse negócio ser empresário, empreendedor. Aí você tenta fazer uma outra coisa, não dá certo, não dá certo mesmo, eu não sou isso aí. Aí você vai formando sua identidade, e Jesus não. Jesus, quando ele foi falar dele, ele pegou de um lugar que não muda. Pegou lá o rolo do profeta Isaías e falou: eu sou esse aqui. Eu vim para fazer isso, eu vim para libertar os cativos, eu vim para curar os enfermos. Eu sou isso. Eu não sou um filho de um carpinteiro, eu não sou o filho da Maria, eu não sou irmão de fulano de tal, eu sou isso que a Bíblia está falando a meu respeito. E o que a Bíblia fala ao meu respeito não muda com as circunstâncias, e não muda com o meu estado de humor, e não muda com o que as outras pessoas estão falando a respeito de mim, e não muda com o que o diabo está falando de mim, e não muda com o que eu penso também. Continua sempre o mesmo. Se Jesus um dia acordou um pouquinho mais triste, a palavra continuava lá, igualzinha. Se Jesus um dia acordou animadão, a palavra está lá, igualzinha. Então, queridos, quando a gente fala que a gente é o que a palavra de Deus diz a nosso respeito, a gente precisa levar isso em consideração. Tanto em consideração a ponto da gente diminuir o volume de todas as outras coisas que falam ao nosso respeito. Então Jesus, quando ele estava lá crucificado, intensa dor, né? Mateus 27, 46. Olha lá. Imagine você isso. Então, aquele médico, né, que eu estava falando, ele falou assim, que a maneira como o Senhor Jesus ele foi crucificado, provavelmente o pulmão dele estava tão pressionado, né? Ele estava crucificado aqui, sem contar que ele devia estar tudo contraído por causa das chibatadas que ele levou, e ele ainda estava apoiando. Então o apoio dele era um prego, um cravo que estava transpassando os pés dele. Então assim,
Jesus não tinha como não sentir dor naquele momento. Se ele se apoiasse no cravo dos pés, aquele cravo dos pés começava a rasgar o pé dele. Pensa a dor, querido. Se ele quisesse dar um alívio para os pés, o que ele tinha que fazer? Forçar os cravos que estavam nas mãos. Então ele tinha que forçar aquilo lá e começava a rasgar a mão dele. E ele rasgando a mão dele para dar um alívio para o pé, ele não tinha como não ter dor. E aquele médico, ele falou assim, provavelmente por causa da posição da cruz, o pulmão dele estava tão espremido, que ele não tinha ar para falar. Então se ele quisesse falar, ele tinha que se apoiar no cravo dos pés, fazer uma força, levantar, aliviar o pulmão e poder falar. Lembra que esse Jesus é o Jesus que olhou para o ladrão no fim da vida e falar, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Intensa dor, querido. E Jesus, nesse momento de dor, quando você está com dor, o que você faz? Você dá aquele xingão, né? Quando você está com muita dor, você manda um palavrão. Quando uma pessoa te ofende, você manda ela ir para aquele lugar. Quando Jesus, no momento de maior dor da vida dele, sabe o que ele fez? Ele falou isso aqui: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Queridos, no momento de maior dor, ele recitou o Salmo 22. No momento de maior dor, quem que é Jesus? Quando eu vejo isso, eu penso, quem que é esse cara? Quem que é esse cara que o instinto, o impulso natural daquele momento de dor, de você extravasar, é você falar um salmo? Quem que é esse cara? Sabe quem que é? Ele é o modelo. Ele é o modelo para que você e eu a gente viva. E ele está mostrando, desde quando ele nasceu, até o momento que ele morreu, ele está mostrando a maneira de se viver essa vida. É uma vida através da palavra. É uma vida através da palavra. E queridos, no último suspiro, imagina você no leito, na sua cama, no hospital, não sei o dia que você vai estar, no último dia da sua vida, espero que seja uma partida tranquila. A partir de Jesus não foi tranquilo. No último suspiro da vida dele, Lucas 23, 46. Olha lá, Jesus ele fala assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Queridos, adivinha só? Essa frase é um salmo. É um salmo, querido. Deixa eu ver se eu acho qual salmo que é aqui. Salmo 31. No último suspiro, eu ia pensar, se fosse eu ia pensar assim, pelo menos meu último suspiro, deixa eu falar algo de mim. Deixa eu falar algo que eu estou sentindo, né? A gente gosta disso, né? Deixa eu falar algo de mim, algo que eu aprendi, não. No último suspiro, Jesus ele fala um salmo. Queridos, Jesus, não é à toa que ele é o verbo que se fez carne. Não é à toa que ele é a palavra de Deus ambulante. Porque Jesus, ele literalmente era isso, ele não tinha nada dele. Não tinha nada dele. O homem mais profundo, mais conhecedor de Deus Pai, não tinha nada para falar dele. Nada dele. Tudo que ele tinha era a palavra. Tudo que ele tinha era a palavra. Nos momentos de alegria, isso que os estudos eles sugerem que Jesus ele citou, do que a gente tem dos evangelhos, 34 vezes o Antigo Testamento. 34 vezes. Então Jesus, ele era essa palavra de Deus ambulante. E ele estava mostrando para nós como é o modelo a ser vivido. Agora a pergunta que eu faço para você é: quanto de achismo você vive? Quando você pensa na sua vida, quando você pensa no seu casamento, quando você pensa na sua maneira de trabalhar, quando você pensa na sua maneira de relacionar com as pessoas, quanto você vive de achismo? Não, eu acho que é assim que tem que fazer. Não, tem que ser assim. Com tal pessoa é desse jeito que tem que ser. Não, quando é com a esposa, você tem que tratar desse jeito aqui, porque eu vi meu pai fazendo assim, e eu vi não sei quem fazendo, e é desse jeito. Não, quando a gente, que nem a pastora Agnes falou, quando a gente trata com dinheiro, né, ninguém fala do outro, porque cada um tem o seu próprio dinheiro e faz o que quiser.
A Bíblia está falando isso? Não fala, querido. A Bíblia ela tem princípios. A Bíblia ela tem princípios de como você trabalhar. A Bíblia ela tem princípios de como você se relaciona. A Bíblia ela tem princípio de como você se relaciona com autoridades civis. Qual que é a tua postura que você tem que ter com o policial, com o prefeito, com o presidente? Qual que é a tua postura que você tem que ter com o pastor da igreja? Qual que é a postura que você tem que ter com os idosos? Qual que é a postura que você tem que ter com as irmãs da fé, homens, com as irmãs? Qual que é a tua postura que você tem que ter a mulher com os homens? Né? A Bíblia ela tem princípio, só que a gente fica vivendo de achismo. E a gente acha que aquilo que a gente acha que sabe é maior do que o conhecimento, né, do próprio Deus vivo. Então, quando a gente vive uma vida de acordo com aquilo que a gente acha, é a mesma coisa a gente comprar um equipamento super caro, que nem a gente comprou a mesa de som para a igreja, e a gente quer sair usando, sem ler manual, sem saber como que funciona, onde que conecta os cabos. Aí daí depois estraga, aí o que a pessoa fala? Produto ruim. Aí você está lá vivendo a tua vida do jeito que você quer, você está vivendo a vida de acordo com os teus parâmetros, porque você viu, porque sempre foi assim, porque eu nasci assim, eu cresci assim, e eu faço assim mesmo. Aí daí depois que dá errado, aí você vem culpar Deus. Aí daí depois que dá errado, você culpa o mundo. Aí depois que dá errado, culpa até o diabo. Coitado do diabo, né? Sofrendo um monte de culpa que nem tem. Ele tem um monte de culpa, e gigante. Mas tem um monte de coisa que não é culpa dele. É culpa nossa mesmo. Porque, por exemplo, aquela hora que o diabo estava tentando Jesus, Jesus ele sabia como se defender. Então, queridos, a gente precisa entender que existe o manual. E quanto mais profundo a gente for em Deus, quanto mais profundo a gente for na nossa vida com Deus, menos a gente vai falar da gente. As pessoas vão querer perguntar para você: o que é isso? O que você acha disso, disso? Eu não acho nada. A Bíblia diz isso. E eu prefiro crer muito mais na Bíblia do que naquilo que eu acho. Queridos, e sabe que tem uma coisa que existe algo muito aliviador em você viver pela palavra? Porque vai ser sempre assim. Daqui a 10 anos, a palavra continua a mesma. Daqui a 20 anos, os princípios de como você ter um casamento saudável continuam os mesmos. Daqui a 30 anos, se alguém me perguntar alguma coisa a respeito da palavra, eu não vou precisar ficar pensando o que eu disse, o que eu achava que era. É só falar o que está na palavra. É muito mais fácil. Então eu queria fazer uma experiência com você. Queria pedir ali para o pastor Danilo se ele puder desligar as luzes. Tem um versículo, queridos, que ele fala, eu acho ele maravilhoso a respeito da palavra de Deus. Ele diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Então eu pedi aqui para o pastor Danilo para ele desligar todas as luzes. Isso, todo mundo no escuro. Ninguém dorme, tá? Queridos, quando a gente está percorrendo o nosso dia a dia, existem muitas luzes. As luzes do conhecimento humano, as luzes da sabedoria popular, as luzes do conhecimento do pai e da mãe, as luzes de filosofias e um monte de tipo de conhecimento. Mas quando o salmista, e o Salmo 119, curiosamente o maior salmo, né, o maior capítulo da Bíblia, ele é como se fosse uma exaltação, um louvor à palavra. E é no meio desse salmo que o salmista ele fala isso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu trouxe aqui um tipo de lâmpada hoje. Ó. O que o salmista está falando? Ele está falando assim: existe uma lâmpada para a minha vida, que é a palavra de Deus. E quando ele fala isso, ele fala assim: tudo o que eu enxergo é através dessa luz. Aqui a gente ainda tem um pouquinho de luz, imagine que aqui estivesse tudo escuro. Ele está falando assim: se eu quero caminhar para um lugar, é essa luz aqui que vai determinar para onde que eu caminho. Eu só vou enxergar aquilo que essa luz permitir que eu enxergue. Então, se eu quiser descer a escada, eu vou esperar essa luz me guiar e ela mostrar os meus passos. Eu não estou mais pensando de mim.
Eu não estou mais pensando com os meus próprios conceitos. Tudo que eu vejo, a reprodução das cores, o tanto de luz que é tudo vindo dessa lâmpada que é luz para o meu caminho. Então eu queria convidar a pastora Agnes aqui. Então quando a gente entra num casamento, querido, a gente entra com um casamento com a luz do conhecimento da própria família. Só que o convite da palavra de Deus é olhar para minha esposa com a luz da palavra. Eu vou ver através da palavra. Eu não vou esperar que outra luz ilumine para que eu veja ela. E quando eu vejo a minha esposa através da palavra, eu vou ver o que a palavra fala dela. O que a palavra fala de casamento. O que a palavra fala do que é um relacionamento saudável. Pode sentar lá. Os meus filhos não estão aqui hoje, mas é a mesma coisa com meus filhos. Eu vou olhar para eles através da luz da palavra. Não existe nada que conduz o meu caminho. Não existe nada diferente. Tem que ser a palavra. Então é isso que Romanos ele está falando, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Não é ouvir a palavra, ouvir pela. Então quando eu olho para a comunidade Caminho Vivo, eu olho pela palavra. Pela palavra. O que os meus irmãos e irmãs na fé, o que a Bíblia fala a respeito deles. Quando eu olho para mim, eu não olho através de uma iluminação qualquer. Eu olho através da lâmpada da palavra. Quando eu olho para os meus pais, eu olho através da lâmpada da palavra. E a lâmpada da palavra fala: honra pai e mãe, para que te vá bem. A palavra não fala honra pai e mãe quando teu pai não foi um alcoólatra. A palavra não fala honra pai e mãe quando teu pai ele for bonzinho com você e te der as coisas boas. A palavra não fala perdoa o teu irmão 70 vezes 7, a não ser que ele tenha mentido para você. A palavra não fala isso. A palavra ela fala perdoa. Quantas vezes forem necessárias. Então, queridos, isso que a gente faz aqui é o que a gente fala que é viver uma vida bíblica. Eu não tenho conceito de mim, eu não tenho pensamentos de mim, eu não tenho achismos a respeito de como eu tenho que lidar com as pessoas, eu não tenho achismos de como eu tenho que trabalhar, eu não tenho achismos de como eu tenho que viver. Tem tudo na palavra. A palavra ela fala, Deus já nos deu tudo o que a gente precisa para viver uma vida piedosa. Uma vida de alguém que teme a Deus. Você já tem tudo, querido. Todos os recursos, todas as ferramentas, toda a capacitação, todo o poder. Você já tem tudo. Se quiser ligar a luz, pode ligar. Obrigado. Viver pela palavra. E quando a gente fala isso, o termo moderno que é usado é o que a gente chama de cosmovisão. Então, queridos, a gente não levanta bandeira. A gente não levanta bandeira. Porque, queridos, a bandeira ela é incompleta. Ah, tem que ser de direita, tem que ser de esquerda, tem que ser não sei o que, tem que ser X, tem que ser isso. Queridos, não tem que ser. Tem que ser a palavra. E eu olho pela palavra e vejo onde que isso se encaixa. E quando a gente assume de uma maneira honesta e sincera olhar as coisas pela palavra, muitas vezes a gente vai cair em lugares que a gente não achava que ia cair. Então, queridos, é olhar pela palavra. Não existe nada mais que guie os meus caminhos. Não existe nenhuma filosofia mundana. Não existe nenhum 7 passos para ser uma pessoa mais eficiente. É a palavra. É a palavra. Ela vai ser a mesma daqui a 20 anos. Vai ser a mesma daqui a 100 anos. Ela vai ser a mesma que você vai ensinar para os teus filhos e para os teus netos e para os teus bisnetos. Ela é a mesma que funcionou para Jesus e que funciona desde então. É a mesma palavra, não muda. Vão vir modismos, vai vir filosofia nova. Agora estão falando que tem que pintar de preto a igreja. Daqui a uns anos vai ser outra cor, né? A gente até pinta de preto, isso aqui não faz diferença. Mas vai vir moda, vai sair moda, queridos. Vão falar que você tem que acordar às 5 da manhã. De repente vai aparecer um louco falando que você tem que acordar às 10 da manhã. De repente fala um outro que você tem que dormir 3 horas por noite. Aí de repente tem um médico que fala que café faz mal. Outro médico fala que café faz bem. Aí outro fala que faz mais ou menos. Queridos, vai e volta.
mas a palavra, ela permanece. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então, queridos, se tem algo seguro, é a palavra de Deus. Se tem algo seguro, é a palavra de Deus. Quer fazer o melhor investimento da sua vida? Invista na palavra de Deus. Queridos, melhor que pós-graduação, melhor que do mestrado, melhor que doutorado, melhor que qualquer coisa. Ah, pastor, você está falando que não é para fazer essas coisas? Não. Eu quero que você fique especialista em Bíblia. Depois fique especialista nas outras coisas. E a Bíblia, ela fala sobre ser especialista. Você sabia disso? E a Bíblia, inclusive, fala que os especialistas vão se assentar com os reis. Então a pessoa está procurando, eu quero ter cliente bom e não sei o que, não sei o que. Seja um especialista, seja um perito. A Bíblia, ela fala sobre isso. A Bíblia, ela fala sobre o estudo científico. Você sabia disso? Ela fala que a glória de Deus é esconder as coisas, e a glória dos reis é descobrir. Ah, que bobeira ficar apontando um telescópio lá para o meio da galáxia. Queridos, é a glória dos reis. É a glória dos reis. É a glória dos reis a gente pegar um bichinho que é desse tamanhinho, que a gente nem consegue ver, põe no microscópio, descobre como que funciona, descobre como é que ele se mexe, quantas patinhas tem, o que ele faz, o que não faz. É a glória dos reis. A glória de Deus foi encobrir todas essas coisas. E os homens, vivendo essa glória dos reis, estão descobrindo todas essas coisas, estão revelando, né? Olha que legal. E toda vez que a gente revela algo novo, toda vez a gente descobre algo, a gente se alegra mais em Deus, quando a gente olha pela palavra, porque a gente vê como Deus, ele é maravilhoso. E quando a gente olha a imensidão do universo, com as suas galáxias, com as suas estrelas, com o buraco negro e tudo, de repente a gente olha o mais microscópio possível, os átomos, o que tem dentro dos átomos, você fala, meu, tudo faz sentido. Como pode? A glória de Deus foi encobrir, e eu acredito que Deus, ele se alegra toda vez que é revelado algo a respeito daquilo que ele criou. E esse Deus, ele é maravilhoso. Então o que é o meu convite? O meu convite é que a gente viva de uma maneira mais bíblica. Para algumas coisas, eu posso até me apropriar da luz que o mundo oferece. A Bíblia, ela não ensina como consertar um carro, mas a Bíblia, ela ensina os princípios de como você descobre como conserta um carro. A Bíblia, ela ensina os princípios de como você trabalha melhor. A Bíblia, ela ensina os princípios de você ser uma pessoa mais produtiva, uma pessoa que serve melhor. A palavra, ela precisa separar os meus pensamentos e as intenções e me purificar. Então Hebreus 4:12. Olha lá, Hebreus 4:12 diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Por quê? Porque são os pensamentos e as intenções desse enganoso coração que me atrapalham. É que nem a pastora Agnes falou, os desejos do meu coração. O coração é enganoso, querido. Abre mão desse lance de sentir paz para fazer tal coisa. Não existe isso. Não existe sentir paz, existem os princípios da palavra. Ah, pastor, mas não está escrito na Bíblia que você tem que ser a paz, tem que ser o árbitro? Lê o contexto daquilo lá. A Bíblia fala assim, que a paz é o árbitro no que eu tiver de dificuldade. Eu e o Caio aqui, eu e o Caio estamos tendo problema. Como que a gente resolve? A solução que trouxer paz. Isso é a paz que seja o árbitro, o juiz. Agora não é para eu olhar para o meu coração enganoso e eu vejo lá uma roupa que custa R$3.000, falei, senti paz, né? Aí é fácil. Aí quando as pessoas falavam isso, eu ficava pensando, engraçado como que as pessoas sentem paz naquilo que elas mais gostam, né? Imagina o Jó sentindo paz, tudo cheio de ferida, perdeu todos os filhos, né? Tudo lascado. Estou sentindo paz, que eu estou vivendo o melhor de Deus para minha vida. E ele estava. Aí você, no meio do sofrimento, eu não sinto paz nesse sofrimento. Mas não é para você sentir paz no sofrimento, é para você entender o propósito de Deus para a tua vida. Aí de repente Deus está falando para você fazer uma oferta grande na vida de alguém. Eu não sinto paz nisso aí. Não é para você sentir paz, querido, é para você obedecer. Efésios 5:26.
Olá. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Queridos, a palavra, uma tipologia que já tinha lá no tabernáculo de Moisés, quando o sacerdote ele se debruçava naquela pia de bronze, e aquela pia de bronze ela era feita de espelhos, né, das mulheres, e quando o sacerdote se debruçava, ele se via refletido naquele espelho, e o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar aquela água e lavar o rosto. Então aquilo lá, ele simboliza esse lavar da palavra. Por quê? Porque a gente se contamina com o mundo. Lembra quando estavam os discípulos com Jesus? Jesus ele cinge lá uma toalha, ele vai lavar os pés, né, dos discípulos. Aí Pedro ele fala assim, né, não Jesus, ele não vai lavar meus pés não. Aí Jesus ele fala, se eu não lavar teus pés não tem parte comigo, uma coisa assim, né. Aí Pedro ele fala assim, não, então você vai me dar um banho inteiro. O que Jesus ele fala? Não, você já foi lavado, só precisa lavar os pés, que é a parte que toca o mundo. Então queridos, a gente, seres, né, celestiais, nós temos dupla nacionalidade, né, nascemos na cidade dos céus, estamos vivendo nessa terra. Então enquanto a gente está vivendo nessa terra, queridos, a gente está sendo contaminado, nossos pés estão pisando, estão sujando, por isso que precisava lavar os pés. Eles usavam sandálias, ficava sujo, chegava o servo, lavava os pés. Quando Jesus ele fez aquilo, o que ele estava simbolizando? Ele, a palavra, vai lavando os nossos pés. Aquilo que veio de contato com o mundo, aquela sedução, né? Tem até estatísticas de quantos anúncios a gente vê por dia. Eu não lembro quanto que era o número, mas era um número absurdo, tipo 30 mil assim. Queridos, 30 mil seduções, 30 mil coisas falando para você, tem que ser até hoje, tem que aproveitar até agora, e vai ser tal, e vai acabar, e se você não comprar, e não sei o que. Queridos, sedução, e aquilo vai grudando na gente. E o que a gente precisa? Permitir que a palavra nos lave, permitir que a palavra nos sossegue, e a gente perceba que a gente não precisa daquilo. Permitir que a palavra ela nos lave em relação à contaminação que a gente teve em relacionamento com o irmão, e a palavra nos ensinando, vai lá e perdoa, faz o conserto, deixa a paz ser o juiz. Aquilo que trouxer paz, vai aquilo que faz. A palavra precisa determinar a minha identidade, igual foi com Jesus. Gálatas 4, do 4 ao 7. Olá. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Queridos, isso daqui é tremendo. Isso daqui fala da identidade. Isso daqui fala da identidade. Ah, pastor, mas eu acabei de pecar. A minha identidade está falando que eu continuo sendo filho. Ah, pastor, mas eu fiz não sei o que errado. A minha identidade está falando que eu continuo sendo filho. Ah, pastor, mas eu fui injustiçado. A minha identidade, a palavra de Deus fala que eu sou filho por adoção. Queridos, eu não sei se você teve conflitos teológicos desse. Eu sempre achava horrível o fato de eu ser adotado por Deus. Né? Porque eu achava assim, o filho natural nasceu, né? Nasceu lá do pai e da mãe, aí depois tem um adotado, né? Ele é o que foi anexado ali. Aí quando eu olho para esse texto, eu lembro certinho do dia, eu lembro certinho do lugar que eu estava quando o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. E queridos, o entendimento que me veio é que o filho natural já não escolhe. Ele veio, né? O Gabriel e o Mateus vieram do jeito que Deus quis. Agora o filho adotado, querido, você olha, é esse daqui que é o meu filho. É o meu filho. Eu estou chamando você para ser meu filho. Queridos, isso aqui é tremendo. A cura que me veio quando eu entendi isso. Deus, ele olhou nos meus olhos, eu desgarrado, sendo inimigo dele, eu cuspindo na cara dele, eu falando que eu não queria nada com ele. Igual, sabe aquele cachorrinho que você encontra na rua, que ele está tudo arisco, querendo morder todo mundo? A gente era isso. A Bíblia ela fala, nós éramos inimigos de Deus.
inimigos, queridos. Sabe o que é inimigo? Inimigo é aquele que está agindo contra, é aquele que age contra. Então Deus querendo fazer as coisas boas dele, as maravilhas, os milagres, a gente agindo contra. Enquanto a gente estava lá mostrando os dentes para Deus, enquanto a gente estava lá tudo arisco, enquanto a gente estava não deixando ninguém tocar as nossas feridas, Deus ele nos pegou daquele jeito e a gente ainda deu mordida nele. E Jesus, a coroa de espinhos, as chibatadas são as mordidas que a gente deu em Jesus. É o nosso pecado que feriu ele, é o nosso pecado que deixou ele daquele jeito. Nós éramos inimigos. Enquanto éramos inimigos, Deus olhou para nós e falou: você é o meu filho. Queridos, isso não muda. Isso não vai mudar daqui a 50 anos. Não vai mudar no teu leito de morte. Agora, o que você prefere? Olhar para dentro de você, achar que você é um deprimido, achar que você é um extrovertido, achar que você é um fracassado, ou olhar para a palavra e dizer: eu sou filho, mesmo quando eu estou endividado. Eu sou filho mesmo quando o relacionamento com minha esposa está ruim. Eu sou filho mesmo quando eu não estou conseguindo cuidar dos meus filhos. Eu sou filho mesmo quando eu sou mal falado. Isso não muda, porque nós fomos adotados. E nessa adoção Deus ele colocou um selo em nós, uma marca. Ele colocou uma marca que se chama Espírito Santo. E é através desse Espírito que nós podemos dizer: Pai querido, Pai querido, Pai querido. Queridos, nós não poderíamos dizer isso se não fosse a ação benevolente do nosso Pai Celestial. Nós ainda estaríamos no lamaçal do pecado, vivendo do jeito que a gente acha que tem que viver, se ferindo, se machucando, caindo em droga, em álcool, em pornografia, tudo que você pode imaginar. A maldade se multiplicando na nossa vida. E Deus nos convida para entrar na arca dele, o lugar de proteção, o lugar de adoção. Queridos, a palavra ela precisa ser o meu primeiro remédio. Muitas vezes a gente está ansioso, e aqueles que já têm o hábito de tomar remédio, a primeira coisa é correr para o remédio. Sendo que o Senhor Jesus ele fala assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Queridos, o descanso da nossa alma existe, claro, as pessoas têm a doença, né? Ansiedade, a doença da depressão, mas queridos, é muita coisa. É por causa da maneira como a gente está olhando. A gente não está olhando através da ótica da palavra, o mundo. Então a pessoa que não olha a vida através da ótica da palavra, ela passa por uma situação difícil, ela acha que ela está retrocedendo na vida. Esse sofrimento só me atrapalha. Essa pessoa é difícil, esse funcionário difícil, esse colega de trabalho difícil. Quando a gente olha através da ótica da palavra, a gente vê aquele colega de trabalho difícil e a gente pode dizer como Jesus: Senhor, perdoa porque ele não sabe o que ele faz. Querido, você já imaginou Jesus falando isso na cruz? Perdoa eles porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele estava falando isso para pessoas que estavam apedrejando ele, que estavam cuspindo nele, que estavam falando para ele: se você é filho de Deus, desce dessa cruz. E ele estava falando: Deus, perdoa porque eles estão envolvidos pelo pecado, eles estão cegos pelo pecado e eles não sabem o que eles estão fazendo. Nós éramos assim. Nós éramos assim. E a gente pode fazer isso para o nosso irmão. Quando Jesus ele fala da parábola do credor incompassivo, ele recebeu o perdão de uma dívida impagável. É o que a gente recebeu do nosso pai. Aí de repente vem alguém que está devendo 50 para a gente corta a relação. A gente manda o cara catar coquinho, faz igual o cara. E Jesus ele falou: vai o cara lá e agarra no pescoço dele: me pague aquilo que você está me devendo. Meu, você não entendeu o perdão que você recebeu? Você não entendeu? Querido, se você tem medo do inferno, não tenha. Mas querido, sabe qual que é a passagem para o inferno? A passagem para o inferno é você não perdoar o teu irmão.
Isso daí fala na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quantos pecados você precisa para ir para o inferno? Umzinho só. Se eu deixo de perdoar um só, já tem um contra mim. Sabe por quê? E do credor incompassivo a mesma coisa. Quando Jesus ele fala, o cara foi lá cobrar a dívida dele, aí ele fala assim, que depois vão vir os carrascos e vão jogar ele lá para as trevas. E Jesus ele fala: e o meu Pai vai fazer assim com quem for como esse credor incompassivo. Queridos, isso é sério. Isso é sério. Sabe por quê? Uma falta de perdão é suficiente para levar você para o inferno? Porque isso demonstra que você não entendeu o tamanho da dívida que a gente tinha para com Deus. Não importa, queridos. E eu estou falando para pessoas que foram abusadas sexualmente. Eu estou falando para pessoas que foram injustiçadas. Eu estou falando para pessoas que sofreram danos terríveis. Não importa o que você sofreu, nada se compara ao que a gente fez contra um Deus santo. Nada se compara. Queridos, eu dar um soco na cara de alguém que acabou de xingar minha mãe é errado. Claro que é errado, mas ele ajudou eu dar o soco na cara. Não ajudou? Agora o que o nosso Deus fez para que a gente cometesse um só pecado contra Ele? Não fez nada. Nada. Só fez coisas boas e maravilha e vida. Então, queridos, um pecado só, por menor que seja, é o suficiente para nos colocar sobre nós uma dívida eterna. Então a gente precisa desse perdão. A gente precisa entender o tamanho da ofensa. E isso é o que a lei de Moisés, ela escrachou, esfregou na cara do ser humano. Olha o tamanho da ofensa. Olha o tamanho. O único jeito de pagar essa ofensa é eu mandar o meu filho Jesus, para que ele sofra o castigo. O castigo que nos deu a paz estava sobre ele. Alguém precisou pagar a pena. Alguém precisou sofrer o castigo, entregar a vida para que a dívida fosse paga. E hoje, queridos, o Senhor Jesus ele pega esse nosso escrito de dívida. O escrito de dívida, na época lá dos romanos, quando você era jogado na cadeia, ficava ali do lado da tua cela um papel escrito tudo que você tinha feito para você estar naquele lugar. Ah, mentiroso, ladrão, não sei o que, fornicador, bebum, né? Glutão, roubou tal pessoa. Queridos, o nosso escrito de dívida, imagina aquele papelzinho lá, né? Papel térmico que vai rodando. A Bíblia ela fala que o Senhor Jesus ele pega aquele escrito de dívida, ele acaba com aquilo e rasga. Falou assim: isso não tem mais dívida nenhuma, porque eu paguei o preço. Queridos, isso aqui é maravilhoso. E a gente precisa entender isso. A Bíblia ela precisa ser o nosso remédio. Eu preciso ir para Jesus antes de ir para o remédio. E a palavra ela precisa ser a minha força. 2 Coríntios 4,17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Vou pegar a versão que todo mundo conhece, eu acho. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Queridos, sabe por quê? Sabe por quê, queridos? Muitas vezes a gente quer ter tudo nessa vida. Porque muitas vezes a gente está perseguindo riqueza. Porque muitas vezes os homens estão procurando satisfação sexual, posições sexuais diferentes com outras mulheres. Porque não tem noção da glória futura. Queridos, esse daqui resolve a situação. Quando eu entendo que o que eu passo aqui é leve e momentâneo, e aquilo que eu vou viver no futuro nem se compara com aquilo que a gente está vivendo aqui, não importa se eu não tiver tudo, não importa se eu viver uma vida ganhando um salário mediano, não importa se eu passei a minha vida toda como CLT, dei de comer para os meus filhos, mas não fiz grandes coisas, não viajei para fora do país. Queridos, não importa, você não precisa viajar para fora do país. Você não precisa ter um carrão, você não precisa ter uma casona, porque isso daqui tudo se resolve na glória futura. Queridos,
nos novos céus e na nova terra, você sabe o que a gente vai pisar? Ruas de ouro. Não é porque lá está tudo cheio de ouro, mas é porque a coisa que a gente mais valoriza aqui, o dinheiro que as pessoas gastam a vida indo atrás, procurando acumular cada vez mais, querendo mais e mais e mais, lá vai ser tão indiferente que as pessoas vão estar pisando. Quantas vezes você entra num lugar e você não percebe a cor do piso? Quantas vezes você entra num lugar e você não percebe se é porcelanato, se é azulejo, se é taquinho, se é cimento batido? Quantas vezes? Toda hora. Se eu perguntar para você, é capaz de você nem saber a cor do piso da tua casa, porque a gente não dá valor. Agora pensa, uma vida em que o dinheiro simplesmente não tem valor, simplesmente não faz parte das conversas, simplesmente não passa na cabeça. É isso que a Bíblia está tentando mostrar quando ela fala o que são os novos céus e a nova terra. É um nível de prazer, é um nível de alegria que supera qualquer alegria que a gente tem aqui. O C.S. Lewis, ele foi o autor lá, ele escreveu Crônicas de Nárnia, mas para quem não sabe, ele é um teólogo, escreveu muita literatura a respeito de cristianismo e de vida com Deus. E ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim: você chega para uma criança, pergunta para a criança assim, qual que é o maior prazer do mundo? Aí, dependendo da criança, ela vai falar assim: é um bombom. A coisa mais gostosa do mundo é um bombom. Aí para gente que é adulto, casado, a gente sabe que existem coisas melhores que bombons, muito melhores que bombons. Só que adianta você explicar para a criança? Não adianta. Não cabe na cabeça da criança. Então quando a gente olha para a nossa vida aqui e a gente acha que sexo é a coisa mais maravilhosa do mundo, e a gente acha que dinheiro é a coisa mais maravilhosa do mundo, a Bíblia está tentando explicar para a nossa cabecinha que é desse tamanho, explicando que a gente vai para um lugar que isso não vai fazer nem parte da nossa conversa. Não cabe na nossa cabeça o que são os novos céus. Então quando eu tenho o meu pensamento na glória que há de vir, qualquer problema aqui é uma leve e momentânea tribulação. E a palavra de Deus me dá força para continuar perseverando. Então é a palavra de Deus que te dá força para você manter um casamento com uma pessoa que é doente. A palavra de Deus te dá força para você manter relacionamento, para você cuidar de um familiar cadeirante. A palavra de Deus te dá força para você lidar com essas situações. Você sabia que a palavra de Deus, ela serve muito mais para lidar com os nossos fracassos do que com os nossos sucessos? A Bíblia está muito mais interessada que a gente aprenda a lidar com os fracassos e com as injustiças e com aquilo que nos machuca e que nos ofende, do que necessariamente com aquilo que nos faz bem. E eu fico preocupado, queridos, porque parece que você hoje falar sobre a palavra de Deus, ela tem que dar um calorzinho no coração. Porque falar mensagem sobre o pecado e sobre o inferno, isso ofende as pessoas. Deve dizer: eu não vou mais naquela igreja lá porque o pastor falou sobre pecado. Queridos, a palavra está toda hora falando disso. A palavra fala sobre a realidade do inferno. A palavra, quando a pregação do evangelho, ela não vem para acariciar o nosso ego, ela vem para nos ofender, entenda. A palavra, ela vem para ofender aquilo que a gente já entende, que a gente acha que sabe. Ela vem para escancarar na nossa cara que está errado. Está errada essa tua maneira de pensar, está errada essa tua maneira de agir com o teu cônjuge, está errado esse jeito de agir com os teus filhos, está errado esse jeito de lidar com as tuas finanças. E a gente precisa se acostumar a ser ofendido e ser menos mimimi. A gente precisa entender, a palavra ela tem que nos ofender, ela não tem que nos acariciar. A palavra de Deus não vem para nos dar joinha, dar tapinha nas costas e falar: é isso aí, está tudo bem. Não, a palavra o tempo todo ela vai mostrar o quão errado a gente está, o quanto o pecado ainda nos governa, o quanto a nossa mentalidade ainda é pecaminosa, ainda é egoísta, o quanto a gente precisa trabalhar o nosso coração. A gente deveria muito mais vezes sair quase deprimido do culto, pensando tanto de coisa a gente tem que mudar. Mas graças a Deus, a luz, né, da palavra é um tantinho só, né? É só um tanto que eu preciso aqui. Enquanto a palavra está me falando, eu vou mexendo. Deixa que o Espírito Santo ele conduz. Olha lá, 1 Coríntios 13:7.
tudo sofre, falando do amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Queridos, quantos casamentos você conhece hoje que eles tudo sofrem? Queridos, quando a gente fala tudo, é tudo. Tudo. Ah, pastor, isso também. Tudo. Tudo sofre. Tudo ele suporta. Ele suporta a dor. Ele suporta a ofensa. Ele suporta a tristeza. Ele suporta a doença. Ele suporta a frustração. Ele suporta a depressão. Tudo sofre. Mas também ele tudo crê. Ele crê que pode ser melhor. Ele crê que Deus está agindo. Ele crê que nem que seja lá no último dia, nem que seja no dia do Senhor, tudo vai se resolver. Pastor, a Bíblia está falando que existe cura para mim hoje, na minha vida hoje. Sim, existe. Existe cura. Mas pastor, eu estou orando e eu não estou sendo curado. Eu sei, isso me entristece, mas existe cura. Mas pastor, eu estou definhando, eu vou morrer. Eu sei, é triste, mas ele tudo suporta. Ele tudo crê, tudo espera. Nem que seja no dia do Senhor, você vai ter um corpo glorificado. Um corpo onde a gente não vai mais precisar chorar. Um corpo onde a gente não vai mais precisar sofrer. Essa é a força da palavra de Deus. Essa é a força da Fabiana. Essa força que a minha mãe teve quando ela descobriu um câncer no intestino, teve que arrancar quase 1 quilo de intestino, usar bolsocolostomia. Tudo suporta, queridos. E os que estão do lado, tudo suportam também. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel a Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Não existe tentação, queridos, maior do que o nosso Deus. Agora, maior do que a nossa própria força, tem muita. Mas a gente precisa da capacitação do Espírito Santo. Precisa da capacitação do Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela nos dá esse suporte, essa força, para quando vem a tentação. Quando vem a tentação, homens, a gente sabe qual tentação a gente fala. Mulheres também. Seja qual for a tentação de vocês. A palavra de Deus nos dá força. Quando vier a tentação, eu sei que eu não preciso ir por esse caminho. Eu sei que eu não preciso ir por esse caminho. Aleluia. Queridos, pode se colocar em pé. Então a minha pergunta para você é, que eu acredito que é a pergunta que o Espírito Santo já está fazendo: o que você precisa alinhar na sua vida em relação à palavra? Não existe idade, queridos. É jovem, é velho, é meia idade, adolescente, todo mundo precisa se alinhar com a palavra. O nosso retrato, nosso porta-retrato, ele foi quebrado, mas o Espírito Santo, ele está trabalhando para que ele conserte cada remendozinho, deixe ele perfeito de novo, e que a gente possa ser para esse mundo a imagem e semelhança de Deus, e a gente possa glorificar a Deus através das nossas atitudes, e as pessoas possam glorificar a Deus também ao ver Deus nas nossas vidas. Então feche seus olhos, por gentileza. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que tivemos aqui. Quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor falou conosco, o Senhor continua falando conosco, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, porque foi um momento tão prazeroso aqui. Mas, Pai, eu quero colocar o nosso coração, Senhor Deus, como igreja, como comunidade de Caminho Vivo, como irmãos, como família da fé, Senhor Deus, para que o Senhor trabalhe, Pai, o nosso coração. Nós sabemos, Pai, que precisamos ser trabalhados, Pai. A Tua palavra mesmo diz, Senhor Deus, que quem fala que não tem pecado, ele é mentiroso. Pai, nós temos pecado, Pai, e nós precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua correção, Pai, precisamos do Teu bálsamo, precisamos, Pai, da Tua cura. Por isso eu lhe peço, Pai, mexe na nossa vida, os nossos corações, a nossa maneira de pensar, para que a gente possa viver uma vida, Pai, mais coerente com aquilo que o Senhor tem colocado para nós. Sabemos, Pai, que a gente tem uma jornada longa de crescimento,
Mas como somos felizes, Pai, quando sabemos que o Teu Espírito Santo está nos capacitando todos os dias para que a gente possa viver essa jornada. E eu oro, Pai, pelos meus irmãos, Pai, irmãs, Senhor Deus, aqui na fé, a minha família, Senhor Jesus, pelas minhas irmãs, pelos meus pais aqui, pelas minhas mães, para que eles possam encontrar todo dia, Pai, capacitação no Senhor, Pai, para viver uma vida, Senhor Deus, de acordo com aquilo que o Senhor está esperando. Que no momento de tristeza a gente encontre alegria, Pai. Que momento, Senhor Deus, de alegria, Pai, a gente encontre mais força para essa alegria, Pai. No momento de fraqueza a gente encontre a força do Espírito Santo, Pai. No momento, Pai, de tristeza, de sofrimento, Pai, a gente encontre, Senhor Deus, esperança para o futuro. Que no momento de dúvida, Pai, a gente encontre a resposta. Que no momento, Senhor Deus, de caminhar, a gente encontre a luz dos nossos pés, Pai, que é a Tua palavra. Que a gente, Senhor Deus, possa tomar uma decisão no nosso coração, Senhor Deus, de viver de acordo com a Tua palavra, Pai. Não importa o modismo, Pai, não importa se as pessoas estão falando que tem que ir para a esquerda, para a direita, Senhor Deus. A gente, Senhor Deus, viva de acordo com a palavra, como o próprio Senhor Jesus viveu, recitando a Tua palavra, vivendo, Pai, a Tua palavra, mesmo, Pai, em meio à dor, mesmo em meio à alegria, Pai, mesmo quando foi o último suspiro, que a gente possa ser, Senhor Deus, como o Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Então é isso, queridos, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Deus abençoe muito a tua semana, que seja uma semana maravilhosa, muito presença de Deus, muitos relacionamentos excelentes, e nos vemos por aí. Deus abençoe.